No universo DC, o Superman pode ser tratado mais como um deus do que como um super-herói, mas, no fim das contas, existem algumas formas de derrotá-lo. Embora vários heróis e vilões do multiverso da DC tenham derrotado o Homem de Aço, a pergunta mais pertinente talvez seja: quem pode derrotar o Superman na Marvel? Embora provavelmente nunca veremos essas lutas nas telonas, há história suficiente entre os quadrinhos e os filmes para nos dar uma ideia bem fundamentada. Por isso, no vídeo de hoje, irei listar alguns personagens da Marvel que poderiam vencer o Superman. A principal fraqueza do Superman sempre será a Kryptonita. Mas o Homem de Aço também é bastante vulnerável à magia. Faz sentido que um herói que resolve a maioria dos problemas com suas habilidades físicas tenha muito pouco conhecimento de magia em geral. Portanto, o Superman estaria totalmente exposto ao enfrentar um usuário de magia do calibre do Doutor Estranho. Então, como o Doutor Estranho derrotaria um inimigo como o Superman? Bem, existem infinitos usos para a magia. Então, para ser bem honesto, há uma infinidade de estratégias mágicas que o estranho poderia empregar para derrotar o Super-Homem. A maneira mais fácil seria seguir o exemplo do banimento do Superman na Zona Fantasma e bani-lo para uma dimensão da qual ele não pudesse escapar. Graças à Zona Fantasma mencionada, os leitores já sabem que os kryptonianos, assim como Zod, não têm como escapar das dimensões para as quais são enviados. Então, um simples banimento deve manter o Superman longe por um bom tempo. Os fãs do Superman sabem que ele sempre lutou contra magos caóticos capazes de alterar a realidade. A Feiticeira Escarlate pode alterar a realidade da maneira que achar melhor. Isso foi demonstrado em Dinastia M, onde Wanda alterou o mundo inteiro e fez uma lavagem cerebral em seus habitantes para que pensassem que o mundo sempre foi como ela havia reorganizado as coisas. Então, em uma luta com o Superman, o que a impede de alterar a realidade ao redor do Superman para colocá-lo em uma sala cheia de kryptonita ou mudar o sol de amarelo para vermelho? A Feiticeira Escarlate tem os poderes de alterar a realidade de uma deusa, e é por sua própria vontade que ela não simplesmente domina o mundo. A Capitã Marvel é uma das análogas mais próximas do Superman na Marvel, e Vampira a colocou fora de ação e roubou seus poderes por anos. A única possibilidade de Superman derrotar Vampira é se ele der tudo de si com o primeiro soco e eliminar a mutante a sangue frio. Mas esse não é realmente o estilo do Superman, e Vampira só precisaria de um toque de mão do Homem de Aço para nocauteá-lo e roubar seus poderes. A partir daí, a competição seria fácil de vencer, já que Vampira teria os poderes do Superman, e o Superman estaria indefeso. Se um herói não é forte o suficiente para derrotar o Superman, então ele precisa descobrir uma maneira de tirá-lo da luta para derrotá-lo. Felizmente, o objetivo do manto é remover pessoas de lugares. O corpo do manto funciona como um portal para a dimensão Força Sombria, e como os poderes do Superman vêm do Sol, não é difícil imaginar como o manto poderia derrotá-lo em uma luta. A única chance do Superman contra o manto seria acertá-lo. Isso seria especialmente difícil, já que ele geralmente é completamente intangível. Portanto, o manto é um ser que o Superman não consegue socar, e ele tem o poder de transportar o Superman para um lugar que o deixará impotente, o que tornaria a luta fácil. Superman é vulnerável a telepatas, e o Professor X é o telepata mais poderoso da Terra. O Professor X se tornou ainda mais poderoso desde que ajudou a fundar a nação mutante de Krakoa, após redesenhar o cérebro para assumir uma forma portátil que amplifica constantemente suas habilidades. O Superman já foi mostrado sendo vítima de controle mental em diversas ocasiões. Em um exemplo, Era Venenosa conseguiu controlar sua mente através da infecção de todos os alimentos vegetais da Terra.
Se Hera é capaz de controlar a mente do Superman, então o Professor X certamente também seria. Esta luta terminaria antes mesmo de começar, pois o Superman não teria tempo de desferir um único soco antes que a dominação mental total começasse. O Sentinela é um análogo óbvio do Superman no universo Marvel. No entanto, se pressionado, ele pode ser ainda mais forte, pois tem o poder de 1 milhão de sóis explosivos. Ele não tem visão de calor, mas tem velocidade e poder incríveis, comparáveis aos do Hulk e outros como ele. O fato de ser mentalmente instável não ajuda, pois o torna imprevisível em combate. Um fator importante é o lado sombrio literal do Sentinela, o vazio. Uma força monstruosa que vive dentro dele, que pode escapar do Sentinela e torná-lo ainda mais perigoso. O Superman pode ser capaz de lidar com o Sentinela, mas se o vazio entrar em ação, até o Homem de Aço pode sucumbir à sua força maligna. Hulk e Superman já se enfrentaram num one-shot de 1999, onde fica claro que o Superman foi levado ao limite. Mas, em uma luta direta com a versão muito mais poderosa do Hulk, o Destruidor de Mundos, o Superman enfrentaria uma força mais brutal e astuta que o Apocalipse. Esta é uma criatura que literalmente partiu mundos ao meio. O Superman pode acertá-lo com praticamente qualquer coisa que tenha, e tudo o que isso fará é irritá-lo. O Homem de Aço vai se cansar, mas os limites desta versão do Hulk ainda não são totalmente compreendidos. Portanto, se alguém no universo Marvel pode derrotar o Superman em uma luta, é o Cicatriz Verde. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários quem vocês acham que venceria um duelo contra o Superman. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.